Se um aspirante a gigante da Fórmula 1 está no caminho certo, será que ele deveria ser parcialmente vendido e deveria definir como 100 pontos negativos uma temporada que terminou bem pior do que começou? É o que se pode perguntar sobre a Aston Martin, que no final de 2023 fez um anúncio importante. Investidores externos foram aceitos pela primeira vez desde que o consórcio de Lawrence Stroll comprou a equipe. A notícia veio após forte especulação sobre os planos de Stroll para a equipe após uma temporada em que a Aston Martin realmente foi o time que mais evoluiu na Fórmula 1, mas também teve um declínio preocupante. Já havia um certo tempo que surgiram rumores não confirmados de que 5 anos após a compra da Force India e a criação do que se tornaria a Aston Martin atual, Stroll estava procurando uma saída. Isso coincidiu com o questionamento do futuro de seu filho Lance, que teve uma fase difícil no meio da temporada. Então surgiu a notícia do investimento da Arctos Partners na equipe, com valor não especificado e a confirmação de que é uma participação minoritária. No entanto, o Financial Times e a Reuters avaliavam a equipe Aston Martin em cerca de $1 bilhão. Até investimentos minoritários levantam perguntas se eles representam o começo da saída para o proprietário original. E dados os rumores que precederam o investimento da Arctos, esse era o caso. Mas a mensagem da Aston Martin é clara. Lawrence não vai a lugar nenhum. A marca Aston Martin também não. E as intenções da equipe são realmente sérias. Jefferson Slack, o chefe comercial e de marketing da Aston Martin, disse que Stroll não é um vendedor e que o grupo Arctos não compra participações majoritárias em nada, ou seja, exatamente o oposto de uma eventual estratégia de saída. O próprio Stroll declarou em entrevista ao New York Times que não teria investido centenas de milhões em uma nova sede e novas contratações se estivesse prestes a fugir com o rabo entre as pernas. Ele insiste que pretende administrar a fábrica de carros e a equipe de Fórmula 1 por muitos anos. Isso é muito importante, já que Stroll é o grande responsável por tudo o que acontece nesta organização desde a criação da Racing Point, em 2018. A aquisição da Aston Martin Lagonda facilitou o rebranding da equipe como representante oficial da Aston Martin. Ele estabeleceu a ambiciosa meta de lutar por títulos mundiais nos próximos anos e fez investimentos maciços, como Fernando Alonso, o CEO do grupo Martin Whitmore, o diretor técnico Dan Fallows e em grandes projetos de infraestrutura, como a nova fábrica e o túnel de vento. Por isso, se Stroll ficasse desanimado, entediado ou desiludido com algo de que não gostasse ou pelas críticas ao desempenho de seu filho, isso levantaria grandes questões sobre o futuro da equipe. Mas a venda parcial parece mais um caso de oportunidade. Hoje, a Aston Martin tem mais potencial e talvez Stroll e seus parceiros queiram que alguém entre para ajudar na próxima fase. Não necessariamente apenas com financiamento, mas com outras conexões. E a Arctos traz, por exemplo, uma enorme rede comercial. Isso indica que Stroll continuará no comando no futuro imediato e seu compromisso com a Aston Martin permanece inalterado. Mas será que a equipe está progredindo tanto quanto as altas expectativas dele exigem? Comparar a temporada passada com 2022, como insiste o chefe da equipe Mike Krack, é essencial para analisar uma temporada completa. A Aston Martin teve 5 vezes mais pontos e um total de 8 pódios para sua nova estrela, Alonso. Krack foi bastante ousado ao classificar a temporada como totalmente positiva e afirmar que não via nenhum ponto negativo, opinião com a qual Alonso concordou. Demos a Krack o benefício da dúvida. Sim, comparando o desempenho da Aston Martin do final de 2022 ao final de 2023, não se poderia falar em nada menos do que o sucesso. Mas não se pode negar que a temporada também deixou uma ponta de decepção. A Aston Martin começou forte e diminuiu o ritmo. A inversão dessa trajetória teria gerado o tipo de empolgação que a McLaren criou com sua ascensão durante a temporada. Isso também teria marcado a impressionante ascensão do fundo da classificação do campeonato no início de 2023 para presenças constantes no pódio e lutas com a Red Bull em apenas 2 anos. O progresso raramente é tão linear na Fórmula 1, mas a queda da Aston Martin durante essa temporada, tendo começado tão bem, foi um baque notável. Preocupações de confiabilidade, problemas com o carro e desenvolvimento questionável durante parte da temporada mancharam o ano. É por isso que, apesar de afirmar que o ano não teve pontos negativos, Krack admitiu que quando você dá um zoom, os problemas aparecem. Em 2023, a Aston Martin sofreu bem mais do que a queda de frequentadora de pódios para o 5º lugar, sua posição final no campeonato. Dificuldades de desenvolvimento e desafios técnicos consequentes da limitação da estrutura evidenciaram deficiências que expuseram a Aston Martin ao ataque dos rivais. Gargalos de fabricação, de fornecimento e problemas técnicos causaram várias complicações ao longo do ano.
principalmente para Lance Stroll. Crack prega segurança, confiabilidade, operações em primeiro lugar. Mas às vezes a equipe não alcançava isso e abalava seu excelente histórico de extrair o máximo dos GPs. Essa realidade contrastou com as declarações ambiciosas de lutar pelo vice-campeonato, já que a colheita de pontos da Aston Martin secou e ela enfraqueceu no decorrer do ano. Se isso não anulou o fato de 2023 ter sido uma boa temporada, expôs a fragilidade da posição inicial do time e mostrou quanto a Aston Martin tem que progredir para bater as metas de Stroll, que vão bem além do que se obteve em 2023. Não basta a Aston Martin aprimorar seus processos para se tornar uma líder consistente em 2024. O AMR24 tem algumas fraquezas importantes a corrigir. Após a primeira parte de 2023, quando o carro era muito competitivo, especialmente nas corridas, e mostrava versatilidade, alguns problemas afloraram à medida que os rivais melhoravam. Gerenciamento de pneus, execução estratégica e motivação da equipe foram citados por Alonso como pontos positivos em 2023, mas ele também se queixou mais de uma vez que estava muito lento nas retas. Ficou óbvio ao longo do ano que o carro não tinha velocidade nas retas, e a esperança da Aston Martin de que os pacotes aerodinâmicos resolveriam isso ao longo da temporada se mostrou infundada. Isso levou a Aston Martin a um círculo vicioso, já que tinha que reduzir o ângulo da asa traseira para ter mais velocidade nas retas, e isso prejudicava o desempenho nas curvas. O mais preocupante é que o AMR23 se tornou um carro mais complicado, possivelmente pior à medida que era desenvolvido, contrariando o otimismo do plano de atualização na maior parte do ano. Alonso acha que a Aston Martin gradualmente descobriu que o carro tinha uma janela de operação muito estreita, e as novas atualizações pioraram isso. Os problemas ficaram mais evidentes após as férias de agosto, e aumentaram com as novas peças que experimentou no GP dos Estados Unidos, um fim de semana de Sprint Race que a Aston Martin reconheceu que foi um erro. A equipe testou vários assoalhos diferentes em 2 finais de semana de corrida para entender o que funcionava e o que não funcionava, e acabou se confundindo com a diversidade das características. Alonso acredita que os experimentos e o conhecimento adquirido em 2023 permitiram à equipe entender como o desenvolvimento deve seguir. Mas ele admite que não existe mágica, e a Aston Martin dizer que sabe do que precisa é muito diferente de provar que pode fazer isso. Desde que Stroll estabeleceu um plano de 5 anos em 2021 para fazer a Aston Martin lutar pelo título, não há dúvida de que o progresso já feito comprova a ascensão da equipe. Mas a lógica indica que 2025 ou 2026 são prazos curtos demais. Então, que tipo de avanço se deve esperar? Ou melhor, que tipo de avanço é necessário para mostrar que a Aston Martin está no caminho certo? Vale lembrar as circunstâncias que possibilitaram o salto da Aston Martin no início de 2023, porque isso muda a forma de se ver seu ano e de se julgar quanto progresso ela realmente fez. O avanço no início de 2023 surpreendeu a muitos, inclusive a nós, mas ele foi favorecido pelas circunstâncias. Não foi um salto de qualidade. Desde o final de 2022, que a Aston Martin marcava pontos regularmente, e apesar de terminar o campeonato em 7º, talvez tivesse o 5º melhor carro. Embora essa posição não sugira que a equipe estava à beira de um grande salto, estava claramente em trajetória ascendente e em melhor forma do que o resultado final indicava. Isso foi construído durante o inverno, com a Aston Martin fazendo um excelente trabalho na versão de base do AMR23, o que facilitou o progresso, superando rivais como McLaren e Alpine. Mas a Ferrari e a Mercedes começaram o ano em má forma, e isso deixou um grande vazio entre a Red Bull e o segundo pelotão do final de 2022. A Aston Martin foi a melhor e se encaixou nessa lacuna. Foi uma grande oportunidade para a Aston Martin, mas Alonso admite que a equipe não estava pronta para isso. Crack concorda que a Aston Martin enfrentou uma corrida de desenvolvimento muito mais difícil do que quando estava se recuperando do início lento de 2022 e abrindo caminho até o meio do pelotão. Mas ele acredita que a visão realista é que a Aston Martin não tinha o poder de fogo das equipes que superou no começo de 2023. Por isso, permanecer lá foi tão difícil. É verdade, a Aston Martin inaugurou uma nova fábrica durante a temporada, mas ela ainda está incompleta e seu novo túnel de vento ainda não está em operação. E a equipe ainda está contratando, tentando melhorar os recursos humanos. Em suma, esta é uma equipe em transição. E é improvável que a Aston Martin se beneficie da mesma situação neste inverno, como fez há 12 meses atrás. Os rivais não vão dar mais oportunidade. O verdadeiro teste da Aston Martin será mostrar que aprendeu as lições de 2023,
organizando melhor o fim de semana de corrida, reequilibrando o desempenho do carro e melhorando sua estrutura técnica. O sucesso dependerá de sua capacidade de assimilar os conceitos mais eficazes, o que lhe deu uma ótima base com a chegada de tantos cérebros brilhantes, e também de introduzir designs novos e eficazes que evoluam ao longo da temporada. Com a melhora constante da infraestrutura, mesmo que ainda inacabada, não há desculpas para não evoluir. Caso contrário, Stroll pode começar a questionar quando esse enorme investimento vai compensar.